Cara, esse Fusca aqui, o carro tá andando retinho, em linha reta, sem puxar nada. Uma beleza o carro. Suspensão toda nova, tá? Mas quando você pisa no freio, o carro se joga para a esquerda, tá? Então a gente vai ver o que pode ser nesse vídeo aqui. A gente vai ver o que eu já avaliei e não resolveu. A gente vai ver o que eu acho disso aqui, quais são as possibilidades e como a gente vai fazer para achar esse problema, beleza? Então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então é o seguinte, tá? Já peguei alguns, você vai ver aqui na frente, ó, já desmontei a suspensão toda, tá? Então, soltei aqui essa parte aqui da manga de eixo, aqui a gente observa, ó, o pivô de baixo é novo, o superior é novo, o terminal é novo, amortecedor tudo novo nesse Fusca, tá? Tudo novinho, você vê, ó. E o seguinte, primeira coisa que eu avaliei, né, a minha suspeita era que o carro poderia ter aqui na traseira, a gente podia ter as buchas do facão arrebentada, ou a estrutura ali, o eixo quebrado. Então já verifiquei e nada disso está errado. A segunda coisa que eu avaliei, que eu pensei que poderia ter, o carro está freando mais só do lado esquerdo, o lado direito pode não estar freando, então quando você aciona o freio, o carro se joga para a esquerda. Poderia ser? Poderia ser. Não é esse caso. Outra coisa, a gente poderia ter um problema de interrupção em alguma mangueira, conexão de freio. Então, de um lado do carro poderia ficar presa as rodas. Então, isso poderia fazer com que quando você freasse, freava só um lado e o carro se jogava. Que também não era o caso, tá? Aqui na frente, o que eu fiz, né? Eu verifiquei aqui na frente, isso aqui, olha só. Lá onde eu morava, lá no Ceará, a gente chama isso aqui lá de chapéu de Napoleão. Coloca aí nos comentários de onde é que você está falando e como é que você conhece na sua região essa peça aqui do Fusca. Tá vendo aqui, ó? Lá no Ceará a gente conhece como chapéu de Napoleão e aqui no Sul ainda não falei com ninguém aqui, mecânico próximo de mim, para saber como é que se chama essa peça aqui. Então, a gente poderia também ter essa peça com oxidação, com quebradura, rachadura em algum ponto específico, que também poderia fazer o carro puxar, que nesse caso aqui você vê que está tudo novo, esse carro ele tem uma estrutura bem nova, né? Então muito bem conservado. Então também não era o caso, certo? E aí o que me restou, né? Esse carro aqui, você meio que não consegue corrigir casta dele, né? Mas por curiosidade eu coloquei as máquinas, o equipamento, e eu diagnostiquei que o casta esquerdo ele estava com 3,15 e o direito estava com 1,10 ou 1,5. Então a gente tinha um caster mais negativo do lado direito. Então um caster mais negativo poderia fazer o carro puxar para o lado que é negativo, mas não sempre na hora que puxa, né? Então quando o caster está mais baixo, tipo 1 grau de diferença de um para o outro, a tendência é puxar para o lado que o caster está menor, independente de pisar no freio ou não, tá? Então aqui é o seguinte, eu decidi desmontar toda essa estrutura e eu achei o seguinte problema, tá? Eu vou fixar aqui a câmera para você ver. Então você vê que eu acho que o dono do carro aqui já tentou achar esse problema já, trocando tudo. Pivô de cima, pivô de baixo dos dois lados, terminal tudo novo, firme, durinho, né, como eu acabei de mostrar. Eu vou fixar aqui a câmera para você ver o problema que eu encontrei, tá? E eu suspeito que seja isso. O que ocorre? A gente sabe que a alteração no ângulo de caster, ele provoca puxado no veículo, tá? Então, imagina o seguinte, olha só. Vamos posicionar aqui a câmera, tá? Essa posição aqui tá boa, tá? O que ocorre, tá? Como eu falei também que o Fusca, você não consegue meio que ajustar o caster, né? Você ajusta a cambagem e caster aqui meio que junto, tá? Então, essa peça aqui, ó, o braço oscilante, eu conheço como braço oscilante inferior e braço oscilante superior. Tá? Esse braço, quando o carro está apoiado no chão e rodando, esse braço está baixo aqui, tá vendo? Com o carro suspenso. Com o carro no chão, esse braço trabalha nessa posição aqui, meio de lado, ó, quase que na horizontal. O carro balança assim, ó, tá? Suspender o carro, ele baixa dessa forma. Então, a medição de caster a gente não vai falar nesse vídeo para não complicar. Mas é o seguinte, olha só. Eu achei esse problema aqui, olha só. Aqui nesse eixo, a gente tem algumas buchas de como é que é bronze, né? Bucha de bronze dentro desse eixo aqui, tá? E essas buchas de bronze, ele evita que ocorra folga e batedeira e barulho. E essa folga dessa bucha de bronze, ela pode provocar oscilação imagina aqui, ó, pivô de cima, pivô de baixo, tá? Então, quando você aciona o freio,
Se essa bucha aqui está estourada ou está muito gasta, o que ocorre? A roda trava, o pivô de baixo vai para trás, atrasando a roda, e um atraso de roda significativo joga a roda, joga o carro para o lado que está atrasado. Isso é o que eu suspeito que venha a ser, tá? Então, eu não posso garantir para o cliente que vai ser isso. Eu garanto que essas buchas estão muito danificadas. Olha só aqui, ó. Olha só. Ó, uma folga absurda. E detalhe, a folga é de baixo para cima porque ele está nessa posição, tá? Ó. Mas quando ele estiver nessa posição aqui apoiada reta, essa folga fica maior, porque é o ponto de desgaste dessa bucha. Então essa aqui, ó, muito estourada. Bora ver que é de cima, ó. Aqui já é menos, ó, bem menos, tá? E do outro lado, a gente tem folga do mesmo jeito, tá? O de baixo tem um pouco de folga. Do lado de lá, esse aqui, ó, ele tem um pouco de folga aqui embaixo. Esse de cima tem um pouco de folga. Só que esse de baixo aqui, ó, esse que segura o pivô inferior, ele tem muita folga. Então eu imagino que seja isso. Pisa no freio, a roda breca, tá? A carroceria avança, o que provoca uma redução no caixa significativo, o que pode fazer o carro puxar para a esquerda. Então agora, o meu próximo passo vai ser desmontar esses fechos de mola completo, arrancar fora, para trocar esse kit de 4 buchas, montar de volta para fazer a geometria do carro, né? Alinhamento, cambagem ali certinho, para depois testar, tá? Então eu não posso garantir que seja isso, mas no momento é a única coisa que eu vejo que pode provocar esse problema. Tem um outro problema nesse. Olha só aqui, ó, já tinha encerrado o vídeo, finalizado, mas olha só. Isso aqui é o braço de baixo, tá? O inferior. Então, olha aqui a profundidade desse desgaste aqui, ó. Um desgaste absurdo aqui, ó, no braço inferior, né? O braço oscilante inferior. Uma profundidade gigantesca nesse braço, ó. Então aqui, ó, só o lado de cá, ó, normalzinho, certo? Olha a diferença daqui, ó, pra cá, ó. Então isso aqui é um problema, tá? Tem que mandar encher esse braço aqui no torneiro mecânico, ou substituir, né? Vamos ver o que o dono vai optar em fazer aqui, ó. Olha a situação disso, ó. Muito arrebentado. E detalhe, tá? Esse eixo aqui vem de um kit, tá? Um kit. São 1, 2, lá tem mais 2. São 4 rolamentos, tá? 4 buchas dessa aqui, que são contrapó, vai aqui por cima. E lá mais para dentro, que é onde pega aqui, nessa ponta desse braço, ó. Aqui pega os rolamentos, ó. Aqui pega o rolamento e aqui pega o rolamento, ó. Então, 4 rolamentos, 4 contrapozinha e 4 bucha de bronze, que pega na parte interna. Vou limpar os outros, desmontar tudo. Já desmontei. Então vamos fazer essa manutenção aqui. E no próximo vídeo a gente vê, ó. Aqui também, ó. Aqui já dá pra ver também que tem um desgaste absurdo também. Chega a estar fundo de um lado, ó. Tem sempre um lado que gasta mais, ó. A parte que pega mais peso, ela vai sempre gastar mais, ó. Vendo aqui, ó. Ressalto, ó. Bem fundo aqui. E a parte de cima quase que ele não pega peso aqui, ó. E aqui é o seguinte, tá? Na hora que a gente desmontou aqui também, ó. Desmontei aqui, você vai observar que aqui, ó. Já estava faltando aqui, quando eu soltei aqui, caiu umas pontas de mola. Então tem ponta de mola quebrada, que tá aqui embaixo, olha só. Isso aqui é ponta de mola quebrada, tá vendo? Ponta de mola quebrada desse lado, parte inferior, que na parte inferior tudo inteiro ainda por enquanto, que eu não puxei fora, né, para tirar fora para trocar as buchinhas. Então, outro problema nesse carro aqui, que eu identifiquei, mas esse é um problema de carroceria, de lataria, tá? Um mero mortal e um simples alinhador como eu, não consigo resolver, que é o quê? Eu medi a distância do centro dessa roda traseira para o centro da roda dianteira, tá? O carro parado com o volante retinho lá e deu 25 milímetros o eixo da frente mais atrasado, né? Então, assim, ó, o eixo da frente mais próximo do de trás deu uma diferença de 25 milímetros, tá? Então, isso aí é um problema também que eu vejo, é um problema de lataria, de carroceria, é estrutural, né? Você não consegue resolver. Então, da ponta desse eixo traseiro para o eixo dianteiro, esse lado aqui, ele tem uma distância em 25 milímetros a mais do que do outro lado, que é 2,5 centímetros, né? Isso eu não vou conseguir resolver, tá? Tô fora, isso aí teria que levar para alguém que trabalha com lataria e essas coisas todas. Mas a parte do embuchamento, a gente vai arrancar fora, vamos limpar, lavar, lubrificar, botar as buchinhas novas, fazer a geometria e vamos ver como é que vai ficar. De repente, no próximo vídeo aí, a gente pode
mostrar como, se ficou bom, se não ficou, o que vamos continuar fazendo. Mas eu não vejo que tem mais muita coisa para ser feita, né? Visto que eu já regulei aqui o freio traseiro, essa roda aqui estava um pouco mais freando do que a de lá, estava um pouco mais, o freio estava mais pesado, a gente aliviou, mas está desse jeito e a gente vai fazer o que está visível agora. Olha só, pancada absurda, uma folga gigante. Então, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, beleza?